Olá pessoal, estamos de volta. Vamos falar com a doutora Patrícia Roja sobre o Plasmage, a técnica italiana que está inovando a região dos olhos. Bom dia, obrigado por estar aqui. Olá, tudo bom, Jefferson? Muito obrigada pela oportunidade, prazer é meu. Como é que surgiu essa ideia de utilizar uma técnica italiana para revolucionar aqui no Brasil essa região hoje tão enaltecida, né, com o uso das máscaras, os olhos? Com certeza. Essa época agora de pandemia, né, onde os olhos estão em evidência, onde a gente está com o uso de máscaras o tempo inteiro, tem chamado bastante atenção, né? Então fez a demanda aumentar no meu consultório por pacientes insatisfeitos com essa região periocular, com a região das pálpebras. E eu sou oftalmologista especialista em plástico ocular. E no meu dia a dia eu sentia muita falta de uma tecnologia inovadora para atender pacientes que não tinham ainda indicação cirúrgica ou até mesmo para aqueles pacientes que tinham a indicação de cirurgia, mas não queriam ou não podiam operar por um motivo ou outro. Então foi quando eu fui atrás do Plasmage e trouxe ele para agregar valor. Essa cirurgia tradicional da pálpebra, ela é bem traumática, né? Precisa de um cuidado bem especial. Com certeza. E muitas das pessoas ficavam aí por vezes protelando essa intervenção por atrapalhar na sua rotina, e o Plasmage tira todo esse contratempo, né? Como é que funciona isso? Com certeza. Na verdade, essa é a principal busca mesmo, né, pelos pacientes, porque hoje em dia a maioria deles está querendo fugir de cirurgia, também pelo motivo pandemia, Covid, mas também por não querer um corte, né, por não querer uma cicatriz, não ter o downtime que uma cirurgia exige, que é um tempo de inatividade, que realmente é uma cirurgia. Eu sempre explico isso para os meus pacientes: olha, é uma cirurgia, né? Então não pode banalizar. E o Plasmage, ele tem tanto um menor investimento quanto uma cirurgia convencional, como também ele fornece para o paciente um menor downtime. Então o tempo de inatividade do Plasmage, ele na verdade é praticamente inexistente. O paciente ele vai ficar com algumas crostinhas no local de tratamento, mas elas caem até 5 dias e vida normal. Isso é muito interessante, né? Falar a questão do custo, que até pouco tempo os planos de saúde cobriam, né? Essa região que não era estética da pálpebra. Isso. E você estava me explicando que tirou aí essa indicação e infelizmente hoje o paciente tem que custear isso, e essa tecnologia facilita muito isso, né? Com certeza. Qual que é a indicação? Como é que você vai indicar para o paciente na faixa etária? Como é que funciona? Então, na verdade, eu sempre falo que a indicação de uma cirurgia, um tratamento de pálpebra, seja ele cirúrgico ou não, na verdade, não é nem idade. Muita gente acha que é pela idade, não. É realmente por indicação e bom senso, né? Então, a gente tem que priorizar a estética, sim, mas a função eu acho que é o mais importante, né? Então, realmente, até 2016, os convênios, eles autorizavam a cirurgia, né, de pálpebras, e depois de 2016 foi retirado do rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Então, hoje em dia, não é mais custeado pelos planos, a não ser casos onde realmente tem comprometimento visual, comprometendo ali a função, né? E o Plasmage veio para somar, porque acaba que o paciente ele vai ter um investimento menor, então vai ser acessível à grande maioria dos pacientes. Eu que tenho um pouco medo de agulhas e a gente acompanha aí a tecnologia, toda essa moda de cuidar da face, cuidar do rosto. É utilizado muito sessões de botox, ácido hialurônico, só que isso tem uma validade, né? O Plasmage não tem, você está me dizendo. Isso, não. O Plasmage, ele é um tratamento, sim, duradouro, não é um tratamento que a gente tem que ficar fazendo de tempos em tempos, como, por exemplo, a toxina botulínica, como os preenchedores, não. Porém, assim como a cirurgia, ele também, a gente vai envelhecendo, então tem alguns fatores externos que às vezes aceleram ou não esse processo. E outra coisa que eu gosto de sempre falar para o meu paciente, que após as sessões de Plasmage, é legal a gente casar alguns procedimentos para refinar ainda mais os resultados. Isso é muito importante, né? Também não é porque você fez o procedimento, tá tudo novinho, que pode deixar descuidar de forma alguma. Até a próxima etapa. E não é bem isso. Tem contraindicação? Você pode fazer de quanto em quanto tempo? Existe os retoques? Como é que funciona? Então, o Plasmage depende muito, ele é muito operador dependente, então depende muito do médico que executa a técnica, né? Então, assim, tem médicos que às vezes conseguem entregar um resultado com uma sessão, tem médicos, porque ele é muito importante falar que ele é um dispositivo de uso exclusivo médico, tá? É somente médicos que podem usá-lo. Muito importante. Mas tem outros médicos que às vezes preferem
prefere fracionar em 3 sessões, né? Então isso depende muito, mas ele pode fazer mais de uma sessão tranquilamente, com intervalo ali de 45 a 60 dias entre uma e outra, até atingir o resultado esperado. Isso é bem legal. E o mais interessante ainda é a especialidade de oftalmologia tratando da região dos olhos. Hoje a gente vê talvez uma generalização, né? Todo mundo trata de tudo. Eu sempre falo também, Jefferson, que não é qualquer oftalmologista, tem que ser oftalmologista especialista em plástica ocular, que é aquele responsável por cuidar das pálpebras e de toda essa região periocular. E aí a gente vai sempre trazendo, agregando valores ao nosso consultório para atender nossos pacientes, né, nessa parte estética e para estar sempre trazendo resultados excelentes. Você é residente em Brasília, atende em Brasília, mas estava me explicando que atende o mundo todo para telemedicina. Né? Como é que funciona isso? Sim, graças a Deus hoje com as redes sociais eu estou tendo um alcance muito grande, então eu atendo diariamente pessoas de outros estados, vários mesmo, e inclusive fora do Brasil. Então eu tenho vários pacientes brasileiras que acompanham o meu trabalho ali nas redes sociais, que me seguem e aproveitam para vir ao Brasil, visitar a família e já fazer o plasmage comigo, outros procedimentos de pálpebra. Isso é muito, muito bacana, o que a telemedicina tem trago para a gente nessa época agora. Pessoal que queira conhecer mais de perto o seu trabalho, como é que faz? Tem rede social? Isso, tenho sim. Meu @ no Instagram é DRA. A gente pode deixar aqui embaixo, né? DRA. Patrícia Moura Rocha. É o meu Instagram e o meu site www.drapatriciamourarocha.com.br. Muito obrigado. Fico feliz de você ter participado e trazer essa inovação tecnológica para enaltecer as pessoas, as mulheres, né, que hoje todas mascaradas aí e estão sorrindo com os olhos, né? Parabéns. Com certeza. E uma coisa só pra gente finalizar, que a principal indicação do plasmage, gente, tratar rugas finas e flacidez de pálpebras, trazendo um olhar rejuvenescido, né, para esse momento de pandemia e que os holofotes aqui estão focados nos olhos. É isso, parabéns. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Patrícia Rocha, se você vai cuidar da região das pálpebras, das rugas, procure um especialista, um oftalmologista. Doutora Patrícia Rocha vai cuidar de você. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos para um rápido intervalo e a seguir vamos até Cristalina, Goiás, conhecer a Lagoa dos Cristais, um lugar paradisíaco no coração do Brasil. Continue ligado, voltamos já.